Olá, pessoal! Então, eu gravei esse vídeo para nós fazermos a correção dos exercícios, né? O prof tá com um problema na internet aqui em casa, então, como não vai poder ter reforço, eu vou gravar um vídeo para que vocês possam tirar as dúvidas referentes ao tema, ok? Então, o exercício da página 96, os exercícios, o número 6 diz: com o uso do transferidor, indique a medida em graus de cada um dos ângulos a seguir. Tá? Então, a prof explicou na aula como é que a gente utiliza o transferidor para fazer a medida. Então, vocês vão pegar o transferidor, vão colocar o transferidor, o meio do transferidor bem aqui, e vão alinhar essa retinha aqui, ó, e vão alinhar ela com o zero do transferidor. E aí, vocês vão ver a medida do A até o B, tá? Vai dar 10 graus. Então, a letra A, a medida tem que dar 10 graus. A medida B é a mesma coisa, ó. Eu vou alinhar aqui, ó, o C com o zero e vou ver quanto vai medir aqui. A medida vai dar 90 graus. Mesma coisa vocês vão fazer com o ângulo D. O ângulo D vocês vão ter que alinhar o zero agora aqui, ó, em cima do F. E vai dar 40 graus. Então, letra A, 10, letra B, 90, letra C, 40. E o último, que é a letra D, mesma coisa, ó. Alinha lá com o meinho do transferidor, a reta do N vai ficar sobre a reta do zero, e aí vocês vão medir, ó, esse ângulo grandão aqui, ó. Depois que vocês terminaram de medir, tem que dar 150 graus. Então, essa é a questão número 6. A próxima questão, ela está falando sobre a construção de gráficos, de ângulos, não de gráficos. Então, nós vamos ter que construir o ângulo. Ele nos dá a medida e nós devemos construir esse ângulo. Então, sem um transferidor, nós não conseguimos fazer essa construção, tá? Então, é necessário que todos tenham o transferidor aí para que a gente possa fazer essa construção dos ângulos. Então, como é que nós vamos fazer aí? Ó? A prof já explicou na outra aula, tá? Nós vamos primeiro traçar uma reta. Nós vamos alinhar, ó, o centro do nosso transferidor com o vértice O. Alinhar essa reta aqui que vai do O ao A sobre o zero do transferidor. E aí, nós vamos ver lá no nosso transferidor aonde que fica 25 graus e vamos fazer um risquinho assim, ó. Depois, a gente tira o transferidor, alinha o centro do vértice até lá no nosso risquinho e traça outra reta, tá? Então, dessa maneira aqui, vocês vão traçar um ângulo de 25 graus, um ângulo de 47 graus, um ângulo de 100 graus e um ângulo de 170 graus, tá? Então, todos estão aí, depois que vocês fizerem o desenho de vocês, vocês podem conferir se ele ficou parecido com os da prof. No nosso próximo exercício, então, ele diz assim, ó, usando uma régua e o transferidor, construa um ângulo AOB de 100 graus. Então, ó, vou traçar uma reta primeiro, ó, tracei a reta. Vou marcar aqui o vértice do ângulo, que é o ponto O, e essa reta aqui, que é A. A partir dessa reta aqui, ó, nós vamos ver onde é que se localiza os 100, ó. 100 graus Celsius, 100 graus Celsius. Os 100 graus está aqui, ó. Então, nós vamos traçar um pontinho aqui, vamos colocar o B. E depois a gente pode unir esse ponto com o vértice aqui, dando origem ao nosso ângulo AOB. Depois, o que que ele diz? Para a gente dividir esse ângulo em 4 partes iguais. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto que vai ficar cada ângulo, né? Então, eu vou fazer 100 dividido por 4. Dá por 2, ó. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 sobram 2. Vou abaixar o zero, vamos ficar com 20. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20 dá zero. Então, quer dizer que cada ângulo a ser construído vai ter que ser 25 graus, partindo do A, né? Então,
A partir do A, nós vamos contar lá, ó, 10, 20. Entre o 20 e o 30, nós temos o 25. Tá aqui. Depois, 25 mais 25, o próximo que nós vamos marcar é no 50. Então, eu vou 30, 40, 50. Ó, 50 está aqui. Então, vou marcar o pontinho ali. Depois, nós vamos fazer 50 mais 25. Aí, nós vamos ter um ângulo de 75 graus, que está aqui, ó, entre os 70 e 80, bem no meio, nós temos de 75. E aí, nós vamos unir, ó, todos esses pontos ao nosso vértice. E aí, nós vamos ter 4 ângulos com 25 graus cada um. O nosso próximo exercício, nós temos uma circunferência, e essa circunferência tem centro O, né? E aí, nós vamos construir alguns ângulos. Ângulo AOB, BOC, COD, DOE, EOF e FOG, cujas medidas são respectivamente, ó, 45, 70, 85, 90, 20 e 50. Então, nós vamos ter que construir esses ângulos aí. Então, primeira coisa, nós vamos traçar aqui, ó, uma reta. E aqui vai ser o meu zero, o início dos nossos ângulos, tá? Então, lembrem que daqui, ó, até lá do outro lado, nós temos um ângulo de 180. A professora vai fazer assim para se localizar, tá? Porque como é ruim de usar transferidor aqui, ó, e vou fazer mais aqui. Então, aqui é 90 e aqui é meu zero. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ângulo é de 45. 45 é a metade de 90. Então, o ângulo AOB de 45 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, aqui é o A e aqui é o B. Ângulo AOB, 45 graus. Depois vem o BOC, que é 70 graus. Então, a partir do B, nós vamos contar 70 graus. Então, até o 90, nós temos 45, certo? Então, mais ou menos, nós vamos vir 45 mais 45, 90, mais ou menos aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu ângulo C. Então, nós vamos ter o ângulo BOC. Mais ou menos é isso, tá? Ele pode ser um pouquinho menor, mas não tem problema. Depois, nós temos que traçar um ângulo de 85. Então, partindo daqui, nós temos que calcular 85. Tá? Então, só vamos ver onde é que esse ponto C se localiza, ó. Se A até B é 45. Do 45 até lá no C, eu andei 70 graus. Então, eu vou fazer, ó, 45 mais 70. Dá 5, 7 mais 4 dá 11, 115 graus. Então, aqui é aproximadamente 115 graus. Depois do 115, ó, nós vamos ter que traçar mais 85 graus, que é o próximo ângulo. Então, aqui vai dar 10, vai dar 1. 8, 9, 10, vai dar 1. E aqui, 1 mais 1, 2. 200. Então, se aqui é o 180, ó, aqui mais ou menos vai ser o nosso ângulo D, que é 85 graus. Depois, aqui nós vamos ter que colocar mais 90. Então, aqui nós vamos ficar com 290. Então, o próximo ângulo vai ser no 290. Então, aqui, ó, 90 mais 90, 180. 180 mais 90, aqui é 270. Então, quer dizer que esse 290 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, aqui é o E. Certo? E depois, nós temos um de 20. Então, a partir do ângulo E, nós temos o ângulo F, que vai estar mais ou menos aqui, ó, que é 20 graus, ó, F. Então, aqui era 290, aqui é 310. Então, o próximo vai ser aqui, ó,
que vai ser o ângulo FOG. Então, o que que nós vamos ter aí, ó? Aqui, conclusões, é possível chegar à construção de todos os ângulos, que a soma de todos os ângulos, nós vamos ter um ângulo completo, um ângulo de 360 graus. Façam aí direitinho com o transferidor de vocês, que vocês conseguem montar bem tranquilamente. Agora, nós vamos fazer a correção da página 99. Então, na página 99, o exercício diz o seguinte, ó, os pontos A, B, C, D, E, F, G e H dividem a circunferência baixa em 8 partes iguais. Então, tá todos os pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. De acordo com a figura, determine 7 ângulos agudos distintos. O que que são 7 ângulos agudos distintos? Ângulos que não podem ter nenhum ponto em comum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Aqui tem várias opções que vocês podem fazer, tá? Se eu colocar o ângulo AOH, ó, AOH. Depois eu posso colocar o ângulo BOC. BOC. Então, eu vou colocar aqui, ó. Distintos não é que não possa ter ângulos iguais. Eles não podem ser ângulos que representem a mesma parte. Eles têm que ser diferentes. Distintos significa diferentes. Depois eu posso colocar esse ângulo aqui, ó. DOC. DOC. Depois eu posso pegar o FOG. FOG. Então, tem infinitos ângulos que nós podemos traçar aqui, ó. Depois eu posso pegar o ângulo... deixa eu ver aqui esse. GOH. Depois eu posso pegar o AOB. Posso pegar o ângulo A, ó, esse ângulo grande. AOD. Então, são infinitas as possibilidades que vocês podem traçar aí, porque são ângulos diferentes, tá? Então, não vai influenciar. Aí, vocês podem fazer diferentes, que não tem problema, tá? Agora, nós vamos para a letra B. Deixa só a prof apagar aqui. Aí, ó. A letra B diz 8 ângulos retos distintos. Então, agora nós vamos traçar ângulos retos. O que é ângulo reto? 90 graus. Então, ó, aqui eu tenho um, ó. AHOB. Depois eu tenho um que começa em B, ó, e termina em D. D. Depois eu tenho que começa em D e termina em F. D, O, F. Depois eu tenho um que começa em F e termina em H. F, O, H. Deixa eu só separar aqui. Marcamos 4, agora nós precisamos marcar 8. Agora eu vou começar com o vermelho aqui, ó. Então, eu tenho o ângulo A, que começa em A e termina em C, ó. É um ângulo reto, ó, de 90 graus. Então, A, O, C. Depois, saindo do C, eu vou marcar lá no D. Então, C, O, E. Deixa a professora arrumar esse O aqui, que ficou muito feio. Aí, ó, C, O, E. Depois, saindo do E vai até o G, ó. E, O, G. E saindo do G, que vai até lá no A. G, O, A.
Então, esses são os 8 ângulos retos possíveis de se calcular. A letra B não pode dar diferente, tá? A letra B tem que ser igual a esse da prof. E agora nós vamos traçar 8 ângulos obtusos distintos. O que é obtuso? Que tem que ter mais do que 90 graus. Então, eu vou traçar alguns aqui, porque são infinitos que a gente pode traçar aqui. É mais... Infinitos não, né? Tem uma quantidade delimitada, mas vocês podem fazer diferente. Então, vamos colocar a letra C aqui em cima, ó. Letra C. Então, eu vou marcar, ó, ele tem que ser mais do que 90. Vou começar no H, ó. Se eu for pro B, ele vai dar 90, então eu tenho que ir lá pro C, ó. Então, o primeiro é H, O, C. Vou seguir a ordem, ó. Daí, agora eu vou sair do A. Então, se eu sair do A, eu tenho que marcar lá no D, ó. Então, A, O, D. Saindo do B agora. Saindo do B, ó, eu vou marcar lá no E. Então, vai ficar B, O, E. Saindo aqui do nosso C, vai lá pro F. Então, C, O, F. Saindo do C, O, F, agora nós vamos pro D, ó. Saindo do D, vai lá pro G. Então, D, O, G. Todos eles são ângulos obtusos. Então, vocês vão traçando aqui conforme o número de ângulos que vocês acharem. Tem que ser no mínimo 8, né? Vocês vão conseguir achar só 8, vocês não vão conseguir achar mais, tá? Então, é só seguir a ordem, ó. Parei no D, agora eu vou sair do E, ó. Vamos pegar um vermelho aqui, ó. Vou sair do E e vou lá pro H. Então, E, O, H. Depois eu saí do F. Saindo do F, eu vou lá pro A, ó. Então, F, O, A. E por último, saindo do G, ó. G, B. G, O, B. Esses são os ângulos possíveis, então, de se formar para os ângulos obtusos, né? Próximo exercício. O próximo exercício, ele tem uma tabela e vocês têm que construir o ângulo. Então, vão construir um ângulo de 110, 70 e 90 na coluna correspondente à sua classificação. Então, o ângulo de 110 graus é um ângulo obtuso. Então, eu vou traçar uma reta aqui, O, A. A partir do A, eu vou marcar um ângulo de 110. Então, mais ou menos aqui é 90, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Esse vai ser o ângulo obtuso. Depois, nós vamos construir um ângulo de 70 graus. Ó. O 70 graus é menor do que 90, então ele é agudo. Traço uma reta, aqui é o A e aqui... Opa, não é o A, é o O. Então, aqui é o O e aqui é o A. A partir daqui, nós vamos medir 70 graus, né? 90 é aqui, um pouquinho mais fechado, aqui. Então, aqui é o B. 70. E por último, nós vamos traçar um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, o ângulo reto é fácil, né? Uma linha na horizontal, outra linha na vertical. Vértice O, A e B. Lembrem que o ângulo reto ele é representado por um quadradinho. Então, aí nós temos agudo, reto e obtuso. No nosso próximo exercício, nós temos que identificar na figura abaixo, que é essa, 4 ângulos agudos. Então, vamos identificar os agudos. O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90. Então, ó, aqui eu nem preciso usar o transferidor, porque eu já sei o que é um ângulo agudo, né? Um ângulo de 90 graus é isso aqui, ó. Né? Então, um ângulo mais fechado do que isso é um ângulo agudo. Então, eu não preciso nem usar o transferidor aí para identificar.
Então, esse ângulo aqui, ó, eu vou marcar de azul os ângulos agudos, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Então, até eu vou escrever aqui, ó, agudo. E vou colocar os 4 ângulos agudos aí embaixo. Qual é o primeiro, ó? É o ângulo que começa em B e termina em E. Então, é o ângulo B, O, chapéuzinho no O, E. Depois, nós temos o próximo ângulo agudo, que é esse ângulo aqui, ó. Começa em E e termina em D. Então, E, O, chapéuzinho no O, para indicar o vértice, D. Próximo ângulo é esse aqui, ó. D, O, C. E o último é esse que começa em C e termina em A. Então, C, O, A. Então, aí nós temos os 4 ângulos agudos. Próximo que nós temos que marcar são 3 ângulos retos. Então, nós vamos apagar aqui, ó, essas linhas que a prof fez. E agora, de verde, eu vou traçar os ângulos retos. Vou colocar eles aqui embaixo, ó, reto. Então, o primeiro ângulo reto, eu vou começar aqui em B e vou lá pro D, ó. Então, o primeiro é B, O, D. Depois, eu tenho esse outro aqui, ó, que começa em D e termina em A. Então, D, O, A. E por último, nós temos esse aqui, ó, que começa em E e termina em C, ou que começa em C e termina em E, tanto faz. A ordem aqui não importa. Então, E, O, D. Esses são os meus 3 ângulos retos. E por último, 2 obtusos. Então, ó, se eu começar aqui no B, ó, se eu for lá para o C, ó, eu vou ter um ângulo obtuso. Então, eu vou escrever aqui, ó, obtuso. E vou colocar aqui o ângulo B, O, C é obtuso, ó, ele é maior do que 90 graus. E depois, saindo de E, ó, saindo de E, eu vou lá para A, ó. Aqui nós vamos ter um ângulo obtuso. E, O, A. Isso aí, ó. Próxima. Classifique os ângulos do quadrilátero a seguir. Então, aqui nós temos 4 ângulos, ó. Esses 2 aqui, ó, que são representados por um quadradinho. Então, eles são chamados de ângulo o quê, ó? Retos. Esse ângulo aqui, ó, ele é mais aberto. Então, ele é um ângulo obtuso. E esse C aqui é um ângulo mais fechadinho. Então, ele é um ângulo agudo. Então, tá aí. Nós temos 2 ângulos retos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Próxima. O movimento da Terra, o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo, né? Então, nós temos aqui a Terra. Deixa eu pegar algo para representar a Terra aqui, ó. Digamos que a calculadora seja a Terra, ó. O movimento de rotação é esse movimento aqui, ó, que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, tá? Esse movimento se faz no sentido anti-horário. Então, o movimento que a Terra faz é o sentido anti-horário. O que significa anti-horário? É no sentido contrário do ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio anda no sentido horário e a Terra gira no sentido anti-horário, de oeste para leste, e tem duração aproximada de 24 horas. Isso vocês já devem ter aprendido com a prof. Flávia, né? Que cada vez que a Terra dá um giro ao redor do seu próprio eixo, né? Passa-se um dia, ou seja, 24 horas, né? Quantas horas são necessárias para a Terra fazer um giro de um ângulo reto? Então, se ela demora, vamos lá, ó.
Se ela demora 24 horas para dar um giro completo que é 360 graus. Então, ó, vamos até anotar isso aí, ó. Um giro completo, 360 graus. Aqui a gente pode trabalhar com fração, tá? Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Para a Terra dar um giro completo, ela demora 360 graus. Porém, ele quer saber quantas horas são necessárias para a Terra fazer um giro de um ângulo reto. O que é um ângulo reto, ó? Se eu falo num giro de 360 graus, se eu for dividir em ângulos retos, ó, nós vamos ter 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero saber quanto tempo a Terra demora para girar daqui até aqui, ó. Dá um giro de 90 graus. Então, como é que nós vamos calcular isso? Vocês viram aqui que eu fiz 4 ângulos de 90, então quer dizer que 360 tem 4, eu só quero saber 1. Então, é só pegar 360 e dividir por 4. 4 vezes 9, 4 vezes 9 vai dar 36. Baixo zero, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei e dividi, ó. 360 por 4, cada ângulo aqui é de 90 graus, ó. Então, cada partezinha dessa aqui são 90 graus, como a professora tinha explicado. Então, se um giro demora 360, quanto a Terra vai percorrer, ó? Ela vai percorrer o quê? 1/4. Ou seja, 1/4 de 4. E aí, como que nós vamos fazer isso? Se uma volta, ó, são 24 horas, nós vamos calcular quanto que é 1/4 de 24. Como que a gente faz isso? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, nós vamos fazer 24 dividido por 4, que vai dar 6, porque 6 vezes 4 é 24. E 6 vezes 1, 6. Isso quer dizer que ele vai demorar 6 horas. Então, ó, ele sai daqui e vai até lá, gasta 6 horas. Um ângulo reto. Ele sai daqui e anda mais 6 horas. Vai dar 12 horas. Ele sai daqui e vai até ali, mais um ângulo reto. 12 mais 6, 18 horas. Sai daqui e vai para lá, mais 6 horas. 18 mais 6, 24 horas. Então, quer dizer que 1/4 de 24 são 6 horas. Ele demora para fazer um giro de 90 graus em torno do seu eixo, 6 horas. E a nossa última questão agora, que é essa. Na figura abaixo, AOC é um ângulo reto e BOC mede 42. Determine a medida do ângulo AOB. Então, vamos ver aqui, ó. O que ele me disse? Que AOC, ó, o A tá aqui e o C tá aqui. Isso aqui é um ângulo reto. Quer dizer que do A até o C são 90 graus. E ele também me disse que de BOC, ó, sai de B e vai até em C, mede 42 graus. Ele quer saber quanto que mede o ângulo AOB. Qual é o ângulo AOB? Esse que eu vou fazer de azul aqui, ó. Essa medida que vai daqui até aqui. Opa, não fiz de azul, fiz de vermelho de novo. Essa medida aqui que ele quer determinar. Então, se eu sei que o ângulo tem 90 total e eu tiro 42, eu vou descobrir quanto que vai sobrar aí. Então, é só fazer 90 menos 42. E empresto 1, aqui fica 10, aqui que era 9 fica 8. 10 menos 2 são 8. 8 menos 4, 4. Isso quer dizer que essa medida aqui é de 48 graus. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só chamar. Beijo, até mais.